sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E os nossos objetivos são preparar os alunos para a resolução da aula 13 do bloco 4 do projeto Avalia. Entender a habilidade de identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Resolver questões em conjunto e propor questões como desafio para fixar o conhecimento. Vamos lá? Entendendo a habilidade. O que é o humor no texto? O que é que vem a ser o humor no texto? Quando vem a pergunta, onde está o humor? Você se lembra de quê? O humor, gente, é a parte engraçada do texto. É a parte onde você cria uma expectativa, você pensa que vai acontecer algo e aí você se surpreende com um outro acontecimento que gera humor, que gera riso. E essas situações, elas podem ser apresentadas a partir de uma situação absurda, que pode conter humor, ou de uma situação inesperada ou surpreendente, tá? Então, a gente tem aí, quando tem humor no texto, esse humor pode vir de uma situação absurda ou uma situação inesperada ou surpreendente, tá certo? Isso é o humor, a parte engraçada de um texto, ok? O humor aparece em textos como tirinhas, a gente tem bastante humor, piadas, esse texto, piada, anedota, a finalidade dele é justamente essa, fazer rir, ser cômico, tá bom? Então, as piadas e as anedotas, elas são cômicas, elas são humoradas, tá? Então, a finalidade da piada é fazer humor, é fazer rir, é fazer graça, ok? Nas charges também pode aparecer humor e nos cartoons, sendo que a charge e o cartoon pode ser vinculada ao humor, pode haver humor, pode ter parte engraçada, como pode também conter ironia, tá certo? E agora, a gente vai ver aqui um exemplo de humor. A gente tem aqui uma anedota, tá? 2 amigos desempregados conversavam. Um diz, gostaria de ser pobre um dia. Um dia? Como assim? Pergunta o outro muito intrigado. Explica o primeiro. É que todos os dias é muito ruim. Vocês vejam aqui que a parte engraçada do texto é quando a gente cria uma expectativa e essa expectativa acontece de outra forma. Jamais a gente imaginaria que ele ia dizer que ser pobre todos os dias é ruim, que ele queria ser apenas pobre durante um único dia. Então, essa é a parte engraçada do texto. É a resposta do colega, né? Certo? A resposta de um dos amigos. É a parte que fez a gente rir, que fez a gente achar graça, tá certo? Vamos aqui, outro exemplo. Toma, pof. Você que disse, alguém me bate, me batendo, tá maluco? Era no sentido figurado, seu imbecil. Então, toma a figurada, pof. Vejam só que essa tirinha aqui, o cachorro e o elefante, ele pediu para que o outro dissesse, alguém me bate, mas seria no sentido figurado. E aí, o cachorro levou para o sentido literal da coisa, né? Das duas vezes, tanto de bater quanto de bater com uma figura, com um quadro, tá certo? Então, esse texto aqui, o humor está no último quadrinho, quando ele bate no elefante com o quadro, tá certo? Então, aqui a gente tem mais um exemplo onde há humor no texto, tá? E o que seria a ironia no texto? O que é a ironia? A ironia é quando eu digo algo, mas na verdade eu queria dizer outra coisa. Por exemplo, quando passa
Tem algum aluno que faz alguma malcriação na hora da aula e a professora diz assim: ai, como você é educado, né? Ela está sendo irônica. A professora queria dizer que ele está sendo mal educado, mas ela usou de ironia. Então, ela está dizendo outra coisa, tá certo? Ou é quando você critica algo, tá? Quando eu critico algo, eu estou usando de ironia também, tá bom? Vamos ver aqui esse exemplo. Olha só quem chegou, não tá nem um pouco atrasado. Chegou cedão para a reunião de amanhã. E lá vem o Prêmio Nobel da Pontualidade. Vejam só que aqui nos 3 quadrinhos eles falam sobre a falta de pontualidade de um dos colegas. Eles tratam aqui o colega com ironia, tá? Eles estão dizendo uma coisa, mas na verdade eles querem dizer outra e estão fazendo uma crítica. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Chegou cedão para a reunião de amanhã. E lá vem o Prêmio Nobel da Pontualidade. Quer dizer, eles não estão querendo dizer nada disso. Eles estão dizendo que o cara está atrasado de novo, que ele não é pontual. Então, isso aqui é uma ironia, tá? E agora nós vamos para a resolução guiada de questões. Vamos aqui ao texto, vamos ler juntos. O dentista. O dentista atendeu um cliente que havia extraído um dente na véspera. E então, o seu dente parou de doer? Sei lá, o senhor ficou com ele? Vejam só aqui nesse texto, tá, gente? O cara arrancou o dente e no outro dia foi fazer a revisão lá com o dentista. E ele perguntou se o dente parou de doer. E o paciente respondeu que não sabia, porque o dente tinha ficado no médico, ele ficou só lá com a gengiva, né? Com o dente arrancado. Vamos ao item. O que torna esse texto engraçado é a pergunta feita pelo dentista, a resposta dada pelo cliente ao dentista, o cliente ser atendido após extrair o dentista extrair um dente. Extrair o dente significa arrancar, tá? Quando você extrai o dente, você arranca o dente, ok? E aqui, lá na última linha do texto, tem lá, sei lá, o senhor ficou com ele. Esse ele é igual ao dente. Então, ele está dizendo, o senhor ficou com o dente, tá? E vejam só, que a última parte é a parte mais cômica, é a parte mais engraçada. E a parte mais engraçada é a resposta dada pelo paciente. Nós temos essa alternativa? Sim, lá na letra B, a resposta dada pelo cliente ao dentista. Então, nossa resposta correta é a letra B, ok? Vamos para a próxima pergunta. Põe a calça em cima do pijama, a japona sobre as blusas, o cachecol, o gorro e as luvas. O que tá assistindo agora? Vontade de fazer xixi. Aqui a gente tem uma criança que provavelmente estava com frio e a mãe começou a mandar ele vestir várias coisas. Um cachecol, uma luva, um casaco, um gorro, né? E aí, depois ela pergunta, depois de ter vestido tudo isso, depois ela pergunta o que é que ele está sentindo, se ele estava com frio ou não. E ele diz que estava com vontade de fazer xixi, tá? Então, vamos lá. Esse texto é engraçado porque a criança dá uma resposta inesperada, a criança está com cachecol na boca, a mulher coloca muitos casacos na criança, a mulher dá várias ordens para a criança. Vocês lembram que lá no começo da nossa aula,
A gente falou que o humor quebra a nossa expectativa, a gente espera que a pessoa vá responder uma coisa, vá falar uma coisa, e depois ela fala outra coisa que torna o texto engraçado, tá? Então aqui a gente sabe que o personagem do texto, ele deveria falar: agora eu estou aquecido, agora eu não estou mais com frio, agora eu estou me sentindo bem. E na verdade ele falou: vontade de fazer xixi. Então vejam só que essa resposta que ele deu aqui foi uma resposta surpreendente, porque a gente, enquanto leitor, não esperava por essa resposta, tampouco a mãe da criança, tá? Então, a resposta da criança foi uma resposta que ninguém estava esperando, tá bom? Então, a gente tem aí a letra A, certo? Que nos diz: a criança dá uma resposta inesperada. Então, temos a letra A como resposta correta. E o resumo da nossa videoaula. O humor do texto é a parte engraçada do texto, que pode ser a partir de uma situação absurda, ou uma situação inesperada, ou surpreendente. O humor pode se apresentar em textos como tirinhas, cartoons, piadas, charges, dentre outros. E a ironia é quando digo algo, mas na verdade queria dizer outra coisa, ou quando quero fazer uma crítica, tá? E para a gente finalizar, nós temos 3 questõezinhas para vocês responderem. Aqui a tirinha da Magali e do Cebolinha, perguntando a parte engraçada do texto. Aqui também nós temos uma piada bem curtinha, perguntando a parte engraçada. E aqui a gente tem uma história em quadrinhos, perguntando também a parte engraçada, ok? Boa sorte e até a próxima!